Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Quero que você pense comigo a respeito daquilo que nós temos ouvido aqui durante as quintas-feiras. Mas não somente isso, aquilo que Deus tem compartilhado com você a respeito da sua realidade em Cristo Jesus, desde que você nasceu de novo. A posição que Deus te colocou, as pessoas que Ele levantou, os lugares que Ele te inseriu para o seu crescimento, para você frutificar, para você dar fruto. E o Senhor me lembrou do texto que está lá em Isaías. Eu não ia ler esse texto, mas quero ler com você Isaías 53 e diz assim: quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fazíamos caso. Lembra que você está pensando agora no seu novo nascimento, o dia que você aceitou Jesus, e os lugares onde o Senhor te inseriu. Isaías, nesse texto, profeticamente, está falando a respeito do próprio Cristo. E no versículo 4 diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras fomos sarados. E todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele todas as nossas iniquidades. O Senhor fez cair sobre Cristo aquilo que pesava sobre os meus e sobre os seus ombros. Fez cair sobre Ele as nossas dores, as nossas iniquidades. Eu sei que nós lemos esse texto para falar a respeito de saúde divina, mas sabe que aqui nós vemos um pacote completo. O Senhor não deixou nada de fora do que diz respeito à minha vida e à sua vida. As nossas transgressões, aquilo que nos afastava do Senhor, caiu sobre Cristo. Pensa comigo os lugares que o Senhor te colocou para te fazer crescer e desenvolver a sua vida cristã. Tudo que o Senhor estava querendo dizer para mim e para você é: ei, você tem liberdade para viver uma nova vida. Você é livre para fazer de novo. Você é livre para começar de novo. Você é livre para começar de novo. Deixa eu te falar, o Senhor não espera que eu e você fiquemos no meio do caminho. Todos os dias, quando o sol está no céu, ou até mesmo quando está nublado, o Senhor está olhando para mim, para você, e está dizendo: filho, filha, mais uma oportunidade. De novo. De novo. E sabe que quando nós temos a revelação de que Cristo foi moído, como nós cantamos, quando nós temos essa revelação, nós passamos a viver a vida agora não mais segundo os nossos sentidos ou sentimentos. Porque, na verdade, irmãos, aquilo que nós sentimos muitas vezes se levantam para nos enganar. A Bíblia diz que no mundo há muitas vozes, mas existe uma que é inconfundível. Aleluia! Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, gente. Glória a Deus, vocês podem sentar.
Aleluia. Hoje é a última quinta-feira. Obrigada, Vanessa. Glória a Deus, pelo menos alguém aqui estava ligada. Hoje é a última quinta-feira que nós estaremos falando sobre aliança de sangue durante esse mês. Mas eu quero te incentivar a continuar estudando isso na sua casa, na sua vida, no seu dia a dia. Tenha mesmo esse desejo no seu coração de aprender sobre a aliança que Deus fez com você. Além da disciplina que nós temos no Rema, nós temos muitos livros que edificam a nossa fé a respeito desse assunto. Então, no final da ministração, eu vou indicar alguns livros para você edificar mesmo a sua fé, ser fortalecido na visão de aliança que Deus tem para você. Amém? Glória a Deus. O tema que o Senhor, na verdade, colocou no meu coração e que nós vamos conversar hoje é participantes do reino. Nós vamos falar um pouco sobre a nossa participação. Lembra que eu falei na última quinta-feira, quem estava aqui deve lembrar, que eu terminei o culto naquela quinta-feira lendo o texto que está lá em Hebreus, capítulo 8, versículo 6. E eu quero que você abra comigo lá, por gentileza, deixa aí aberto. Eu terminei falando sobre promessas superiores, porque agora nós estamos em uma aliança melhor. Amém? E nós vamos, a partir de aqui, falar sobre essas superiores promessas. Quais são as promessas superiores que Deus tem para mim, Deus tem para você? O que Deus planejou quando Ele nos colocou nessa nova aliança, quando Ele fez esse novo pacto através do sangue de Jesus Cristo, qual foi o plano de Deus? Eu lembro que nós ouvimos algo na escola de ministros, e eu não lembro o professor que disse isso agora, mas o professor falou que Deus era o arquiteto e Jesus veio executar o plano que Deus tinha arquitetado. E foi exatamente isso que Jesus fez. Deus, Ele montou um plano de salvação para a minha vida, para a sua vida, e Jesus veio cumprir o plano que estava no coração de Deus. E nós vamos falar a respeito desse plano hoje, aquilo que o Senhor fez para me alcançar e te alcançar. Hebreus capítulo 8, versículo 6 diz assim: agora, com efeito, obteve Jesus mistério tanto mais excelente, quanto é Ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então, Jesus obteve um ministério mais excelente. Aquilo que os homens não conseguiram no passado, aquilo que as alianças passadas não conseguiram cumprir, Jesus, por seu ministério mais excelente, cumpriu e nos colocou no plano de promessas superiores. Amém? Glória a Deus. Então, na lei, o homem não encontra a liberdade necessária. Deus, desde o começo, Ele queria libertar o homem do poder do pecado, se eu posso me expressar assim, ou do peso do pecado. Deus, Ele queria libertar o homem do peso do pecado desde o começo, para que o homem, de fato, fosse livre. Só que as alianças que Deus fez com os homens no passado, a lei, quando foi instituída, não conseguiu tirar do homem o peso de carregar o pecado. Então, só através de Jesus Cristo nós conseguimos entrar nessa aliança. E em Cristo, Deus estabelece e sela essa aliança com o seu próprio sangue. Você lembra que nós falamos nas quintas-feiras passadas que antigamente eram necessários sangue de animais para que os homens pudessem transferir por um determinado tempo aquelas transgressões que eles haviam cometido. Mas hoje não é através de sangue de animais, não é através do meu sangue ou do seu sangue. É somente através do sangue de Cristo que nós somos inseridos nessa aliança. Ele é o mediador, como a Bíblia fala no livro de Hebreus, onde nós lemos. Ele é o mediador. Significa dizer que Ele é o caminho. Ele é a única porta de entrada para estarmos nessa nova aliança. Não existe outro jeito, irmão. Não tem como nós querermos, com a nossa força, forçar a barra para Deus nos aceitar. Não é assim que funciona.
Através do sangue de Cristo, nós entramos nessa aliança. E a partir de agora que estamos nessa aliança, precisamos conhecer quais são essas superiores promessas. Amém? Glória a Deus. Então, Deus sempre quis que nós tivéssemos conhecimento daquilo que Ele fala ao nosso respeito. Porque Ele não traria tantas revelações apenas para ficar dentro da nossa Bíblia e pronto, e acabou. Ele trouxe a revelação para o homem ter conhecimento. E através desse conhecimento, se achegar com ousadia até Ele. Amém? Glória a Deus, somente o conhecimento pode nos aproximar da verdadeira face do nosso Criador. Sem conhecimento, nós não conseguimos nos achegar até Deus, porque nós sentimos medo, nós sentimos vergonha, nós nos sentimos indignos, mas quando nós temos conhecimento do que o Senhor fez por mim, do que o Senhor fez por você, nós nos achegamos com ousadia, porque o plano foi completado. O plano foi completado do começo ao fim, nada ficou de fora, como eu disse. Amém? Glória a Deus. Então, quais são essas promessas superiores? E o primeiro ponto que eu quero falar é que os nossos pecados foram perdoados. Eu quero que você abra lá em 1 João, capítulo 1. Primeira João, capítulo 1. Esperar vocês encontrarem. Alguns textos nós vamos ler juntos, outros eu vou só citar. Se você quiser anotar no seu bloco de anotação, no seu celular, anote, depois revise em casa, para você conferir aquilo que está sendo dito. Amém? 1 João capítulo 1, versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Efésios 1:7 diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Hebreus 8:12 diz: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, está dentro desse pacote de superiores promessas o perdão pelos nossos pecados. E é interessante porque Hebreus diz que o Senhor vai usar de misericórdia com as nossas iniquidades. E Ele não vai somente perdoar. Na verdade, algo que acompanha o perdão, que nós lemos aqui em Hebreus capítulo 8, versículo 12, é que Deus, Ele se esquece. E aqui, quando Deus fala que está se esquecendo dos pecados que nós havíamos cometido, é como se Deus estivesse agora olhando para mim e para você, depois que nós nos arrependêssemos. Olhando para mim e para você, como se o pecado jamais houvesse ou jamais tivesse existido na minha vida e na sua vida. Essa é a misericórdia que me alcança e te alcança todos os dias. Pensa aí, Deus olhando para você como se você jamais tivesse pecado. Porque Ele diz que dos seus pecados jamais Ele lembrará. E quando a Bíblia fala sobre jamais, irmãos, eu sei que nós entendemos o tempo de uma determinada forma. Mas o tempo de Deus é diferente do nosso. Ele não teve começo, Ele não tem meio e Ele não tem fim. Deus é eterno. E nessa linha do tempo de eternidade, quando nós entramos no mundo, quando nós pecamos e nos arrependemos do nosso pecado, Deus está dizendo: jamais me lembrarei. Seja no passado, seja durante, seja no final. Eu não vou me lembrar dos seus pecados. Então, nessa aliança com promessas superiores, nós temos remissão pelo nosso pecado, e como nós lemos em Efésios, por causa do sangue de Cristo. É através do sangue dele que o próprio Senhor, que Deus não lembra mais do meu pecado e do seu pecado. Então, não importa o que aconteça, não deixe o diabo ficar colocando no seu coração ou na sua mente condenação. Porque se o próprio Deus esqueceu, por que nós ficaremos lembrando e pensando naquilo todos os dias? Quando nós nos arrependemos genuinamente, o Senhor faz questão, irmãos,
de esquecer daquilo. Quem quer trazer condenação para a sua vida e para a minha vida não é o Senhor. Não é Deus que quer apontar o nosso erro. Não é Deus que quer levantar a nossa imagem e nos expor na frente de todo mundo. Quem quer nos envergonhar é o próprio diabo. Então não fique preso naquilo que o diabo está falando para você. Se você se arrependeu de algo, e você crê no seu coração que se arrependeu daquilo, aceitou o sacrifício de Jesus, levante as suas mãos sem ira, sem medo, porque você não tem mais o que temer, Deus te perdoou. Por causa da sua rica misericórdia. Amém? Glória a Deus, então, perdão dos pecados faz parte dessa aliança superior. E também nós temos um novo coração e uma nova natureza. Ezequiel capítulo 11. Aleluia. Ezequiel capítulo 11, nós vamos ler versículo 19 e versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor. Dar-lhe-eis um só coração. Espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei o coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Então o Senhor colocou dentro de mim e dentro de você um novo coração. E nós podemos todos os dias, irmãos, ser melhor do que nós éramos ontem ou no passado. Não existe um dia sequer que nós não possamos ser melhores. Nós estamos melhorando a cada minuto, de hora em hora, nós estamos sendo melhores, aperfeiçoados, porque o Senhor, Ele nos perdoou os pecados, mas Ele colocou dentro de mim, dentro de você, um novo coração. Ele nos fez uma nova criatura, o que nos dá a oportunidade de ser melhor a cada dia. Foi por isso que o Senhor disse, olha, agora você tem o fruto do Espírito. Você pode caminhar pelo fruto porque eu coloquei dentro de você um novo coração. Porque eu fiz você novo de novo. Sabe que nós não seríamos capazes, pela nossa força, de andar no fruto do Espírito. Mas porque o Senhor nos deu uma nova realidade. Porque Ele mudou a nossa vida, nós andamos no fruto e a cada dia que passa nos tornamos melhores. Então não fique pensando que você não pode ser melhor do que você era ontem. De que se você errou em uma determinada área da sua vida, agora você está condenado a errar sempre naquilo. Não, o Senhor te fez de novo para você acertar. Amém? Então, todos os dias nós podemos melhorar, nos tornarmos a nossa melhor versão. Ser o melhor que nós possamos ser. Amém? Glória a Deus, então nós tivemos os nossos pecados perdoados. Temos um novo coração e uma nova natureza. E nós também fomos recebidos como filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 15 e 16. Diz assim, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o próprio Espírito de Deus testifica com o espírito do homem, que o homem agora não é só mais o homem. Ele é o Filho de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 5 diz que Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade.
Então foi o Senhor que nos adotou como seus filhos. Perdoou os nossos pecados, nos deu uma nova natureza e agora nos colocou na posição de filhos. Eu e você nos tornamos parte da família do Senhor. Nos tornamos parte da família do Criador de todas as coisas. Sabe que você não é menos filho do que Jesus Cristo? Pensar que Jesus é superior a você, irmãos, fere aquilo que Ele fez para você. Porque Ele te colocou na mesma posição que Ele, como filho de Deus. Hoje eu e você somos filhos de Cristo, filhos de Deus, assim como Cristo é filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Então você é filho de Deus. Foi criado para ser filho de Deus. Foi criado para chamá-lo de Pai. Por isso que eu falei primeiramente sobre o perdão dos pecados, porque quando nós temos mais consciência do nosso pecado, do que a consciência do que Cristo fez por mim e por você, nós não conseguimos chamar Deus de Pai. Porque o pecado está muito forte na nossa mente, nos nossos dias, e nós não conseguimos nos achegar a Deus chamando Ele de Pai. Mas por causa do perdão dos pecados, por causa da natureza que foi trocada, hoje nós podemos chamar Deus de Pai. E é o Espírito que nos convence que Ele é o nosso Pai. É o Espírito Santo que te convence que Deus é o seu Pai. Que Ele te ama, que Ele está com você. Que Ele não vai te abandonar. Sabe, eu tive um pai presente, graças a Deus. Meu pai foi um super pai para mim. E meu pai ele teve outro casamento antes da minha mãe. E ele teve outros filhos. E sabe que conversando com os meus irmãos por parte de pai, quando eles falam da mesma pessoa que eu falo, parecem que são pessoas completamente diferentes. Porque o meu pai, quando ele conheceu a minha mãe, ele sossegou com minha mãe e ajudou a minha mãe a nos criar. Quando meu pai, antes de conhecer a minha mãe, teve esse outro casamento, ele vivia viajando muito. E por isso ele não conseguiu criar os filhos dele, ele não foi um pai presente, porque ele trabalhava viajando, ele vivia viajando muito. E os meus irmãos, por parte de pai, não tiveram a presença do pai que eu tive. Sabe que o meu pai, sendo homem, errando em alguns momentos, ele soube me educar, ele soube me criar, ele soube colocar na minha mesa, na mesa lá de casa, bons alimentos. Eu até brinco porque o meu pai não deixava eu comer qualquer coisa. A gente ia no supermercado, queria comprar Danone, sucrilhos, besteira. E meu pai falava, não, você não vai comer isso, não faz bem para você. Hoje em dia eu nem gosto tanto dessas coisas, graças ao meu pai. E eu entendo que eu fui preservada por causa dele, do cuidado que ele teve. Se o meu pai, que foi um homem que errou muitas vezes, soube cuidar bem de mim e dos meus irmãos, quem dirá Deus? Que é o seu pai, que quer sempre o melhor para você. Muitos nãos que nós ouvimos às vezes da parte do Senhor, não é porque Deus é mau ou está bravo comigo e com você. É simplesmente uma preservação. Deus está te protegendo do seu amanhã. Existem coisas que você não vai poder carregar para o amanhã que você vai viver, e Deus sabe disso. Então, escute o seu pai, obedeça o seu pai. Amém? Glória a Deus. Então, nós fomos recebidos como filhos. E nós temos agora também o Espírito Santo. João, capítulo 7. Aleluia. João, capítulo 7. Tudo isso que nós estamos falando faz parte de promessas superiores. É nesse lugar agora que nós estamos inseridos a partir do momento que reconhecemos Cristo como nosso Salvador.
João 7,37 diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então Jesus disse, antes de ser assunto aos céus, antes de subir ao céu, Jesus disse: olha, se vocês crerem em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E é interessante que a Bíblia fala que Jesus, naquele momento, não estava falando sobre água. Ele não estava falando sobre rio. Ele estava falando sobre o Espírito Santo que os que crescem haviam de receber. Iriam receber. Lá em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 5 diz assim: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis... Opa, estou lendo... Isso mesmo. Desculpa, gente. Atos 1, 5 diz assim: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Versículo 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Agora, Atos capítulo 2, versículo 4 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, nós temos a promessa do Espírito dada por Jesus, e nós vemos o cumprimento dessa promessa em Atos capítulo 2. O Espírito veio sobre toda a carne, como Joel profetizou. O Espírito Santo desceu sobre os homens. E é esse Espírito que testifica com o nosso Espírito que nós somos os filhos de Deus. Nós recebemos o Espírito Santo. E quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos a testificação que somos filhos. Mas a Bíblia fala que nós recebemos o poder do Espírito. O poder para andar nos dons e nos talentos que nós recebemos da parte de Deus. E esse poder aqui é dunamis, que significa poder explosivo. Sabe que uma explosão não pode ser contida por qualquer coisa? É esse poder que eu e você carregamos. O poder do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Então, nós tivemos os nossos pecados perdoados. Nós temos um novo coração e uma nova natureza. Fomos recebidos como filhos. Temos o Espírito Santo, porque ele já veio, como nós lemos. O Espírito veio já para os nossos dias. E nós, além disso, ainda temos graça sobre graça. E eu quero que você abra comigo, por gentileza, lá em João capítulo 1. Aleluia, glória a Deus. Nós vimos que na lei o Senhor, por muito tempo, assistiu o povo com um certo nível de misericórdia, com um certo nível de graça. E eu acredito que é por isso que João diz que agora nós temos graça sobre graça. Porque se o Senhor andou em uma graça em um determinado tempo, a partir do momento que nós nascemos de novo, entramos em uma nova aliança, agora nós temos uma nova graça. Uma graça sobre a graça que já tinha passado. João capítulo 1, versículo 16 diz assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está... Eita, adiantei aqui. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, a quem o revelou.
Então nós recebemos graça agora para andar nessa nova aliança. Graça sobre graça foi o que Deus nos prometeu para essa nova vida que nós temos. Irmãos, pensa comigo, Deus ele foi tão gracioso com tantas pessoas no passado. Ele tolerou por tanto tempo algumas situações, porque como nós aprendemos, Deus sempre espera o melhor de cada um de nós. Mas agora nós temos graça sobre graça. Aquilo que a lei não conseguiu fazer. Aquilo que os profetas profetizaram por muito tempo, falando a respeito do Salvador, eu e você recebemos essa graça. Eu e você recebemos essa nova vida. O Senhor nos atende todos os dias e sabe que graça é favor imerecido. Nós não merecíamos. Nós não tínhamos a capacidade de receber a graça de Deus. É um privilégio ser participante da graça do Senhor, ter a graça de Deus nos nossos dias, nos atendendo. Nós temos graça diante do Senhor e diante dos homens. Nós temos o favor de Deus nos acompanhando todos os dias. A graça dele está sobre mim e sobre você, nos fazendo crescer, nos fazendo prosperar, nos fazendo viver o melhor dessa terra. Então, graça, o favor que era imerecido, nós recebemos por causa do sacrifício de Jesus. E essa graça está nessa aliança. Quando você reconhece Jesus como seu Salvador, você tem agora graça, a graça do Senhor te assistindo. Aquilo que era difícil demais para mim e para você, nós temos agora a graça do Senhor nos auxiliando, dando o suporte necessário. Amém? Glória a Deus, então nós somos assistidos com graça. E além disso, o Senhor Jesus nos tornou vitoriosos. Romanos capítulo 8. Versículo 36 diz, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós fomos feitos agora vitoriosos. Deus nos chama de mais que vencedor. Você entende que a palavra de Deus é a voz de Deus para a minha vida e para a sua vida? E Ele está falando, olha, em todas as coisas você é mais do que vencedor. Por causa de Jesus Cristo. Deus nos tornou vitoriosos. Ele não nos chama como perdedores. E sabe que Deus tem interesse que você ande mesmo por essa terra, viva os seus dias como alguém vitorioso. Você não vê, irmãos, alguém que ganhou algo andando por aí, reclamando da vida, falando que tudo está tão horrível, que está tão triste, que está tão difícil. Alguém vitorioso anda com a cabeça erguida. Alguém vitorioso anda consciente da vitória que conquistou, da vitória que recebeu. Quando um time ganha um campeonato, em um determinado campeonato de futebol, quando alguém ganha lá, eles não saem do campo triste, chorando. Muito pelo contrário, quem sai chorando foi o time que perdeu. O time que ganhou sai pulando, vibrando, e todo mundo se abraça e aquela festa toda. Porque às vezes nós estamos nos comportando como aqueles que estão no time dos derrotados. Deus, Ele não nos colocou nesse time, não nos colocou desse lado.
Ele nos chama de mais que vencedores. Então, ainda que a situação esteja ruim, como nós lemos, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem o que você pensa que pode te acontecer, nada é capaz de te separar, de tirar você desse lugar. Você foi feito mais que vencedor em Cristo Jesus. E tudo isso faz parte de promessa superior. Tudo isso faz parte da nova aliança que você está inserido. Agora nós nos tornamos participantes da vida de Cristo. Nos tornamos participantes lá em Mateus capítulo 26, versículo também 26, diz assim: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoou, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. O sangue de Jesus já foi derramado. Lucas, relatando essa mesma passagem, Lucas capítulo 22, versículo 19, diz: E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isso é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Tudo que nós lemos, que nós temos como promessas agora na nova aliança, foi derramado, foi nos concedido, na verdade, por causa do sangue que foi derramado, o sangue de Jesus Cristo. Nós recebemos agora esse favor, todos esses benefícios, essa nova realidade, por causa do sangue de Jesus Cristo. Foi Jesus que disse que aquele cálice representaria agora uma nova aliança. Uma aliança estabelecida no sangue dele. Foi o próprio Senhor Jesus que fez dessa forma, porque lembra que eu disse no começo que Deus tinha um plano. E Jesus veio executar na terra todo o plano de Deus. Jesus veio fazer cumprir na terra aquilo que Deus lhe chamou para fazer. O próprio Jesus dizendo, ele fala que não faz nada que não viu seu Pai fazer. E ele também não fala nada que não viu seu Pai falar. Então, tudo que Jesus disse, irmãos, tudo que ele estabeleceu como nova realidade para mim e para você, foi porque ele viu Deus fazendo ou falando daquela forma. Amém? Glória a Deus, então, por amor, Deus nos deu uma vida superior. Por amor, ele nos estabeleceu em um novo lugar. Diante, irmãos, de uma nova aliança, nós estamos presenciando o milagre dos milagres. Porque, irmãos, é milagroso, e eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas quão surpreendente, e nós vemos o poder do Senhor, que até às vezes nos faltam palavras para expressar a nova criação, a nova realidade que nós recebemos. O maior milagre que eu e você poderíamos experimentar é o novo nascimento. É estar inserido em uma nova aliança. É estar aliançado com Deus, fazendo parte agora daquilo que Deus faz parte. Porque eu não sei se você entende dessa forma. A partir do momento que você entra em aliança com alguém, você faz parte agora da vida daquela pessoa. E aquela pessoa faz parte da sua vida. Quando nós entramos em aliança com Deus, Deus faz parte da nossa vida. Mas nós fazemos parte da vida de Deus. É o milagre dos milagres.
Porque o que poderia nos colocar nesse lugar a ponto de estarmos participando daquilo que Deus está fazendo? Somente Deus poderia abrir as portas para que eu e você pudéssemos entrar e participar junto com Ele de tudo aquilo que Ele está fazendo na terra. Somente por causa do convite dEle, nós podemos entrar mesmo com ousadia, entendendo que recebemos poder, entendendo que somos feitos de novo, tivemos os nossos pecados perdoados, para participar daquilo que Deus está promovendo nos dias de hoje. Para participar daquilo que Deus quer fazer dentro dos homens. Não para em mim e em você. Muito pelo contrário, irmãos, em mim e você está apenas começando. Em mim e você, Deus está apenas começando o que Ele quer fazer na terra. Toda vez que alguém nasce de novo, a Bíblia fala que há festa no céu. Todos se alegram, irmãos, porque Deus está começando algo novo agora a partir daquela pessoa que nasceu. Amém? A graça de Deus restaura a raça humana, tirando o homem do lugar de egoísmo, tirando o homem do lugar de fraqueza, tirando de dentro do homem o medo, a insegurança, a sensação de incapacidade. Isso é o que a graça de Deus faz comigo e faz com você. Amém? Então, quando Deus nos chama para essa aliança, Ele nos coloca agora como participantes daquilo que Ele está fazendo. E é por isso que nós falamos dessas promessas superiores. Porque, irmãos, o que Deus fez comigo e o que Deus fez com você não pode ser desprezado, não pode ser desconsiderado. Nós não podemos simplesmente receber essas informações, guardar no nosso bolso e sair por aí e esquecer daquilo. Você já esqueceu algo no seu bolso? E você pegou aquela peça de roupa e pôs para lavar? E quando você tirou aquela peça de roupa da máquina e você estendeu aquela peça de roupa e o papel ou aquilo que você esqueceu caiu do seu bolso, não estava mais do mesmo jeito? Sabe que quando nós guardamos, esquecemos as promessas do Senhor, quando nós pegamos aquilo, ainda que a palavra do Senhor ela não mude, mas para mim e para você agora nós vamos ter que colocar mais força para compreender o que está escrito. Porque Tiago fala que quando nós não somos praticantes da palavra do Senhor, nós somos como um homem que se contempla no espelho e quando sai daquele espelho logo se esquece. E aí aquele homem precisa fazer o quê? Voltar para o espelho, para se lembrar de como está a sua imagem. E quando ele sai do espelho, ele se esquece novamente. Se eu e você praticarmos a palavra, se eu e você tivermos consciência da promessa que nós estamos estabelecidos, das promessas que nós temos da parte de Deus, nós não nos esqueceremos quem nós somos, o que nós temos e o que nós podemos em Deus. Nós não vamos ficar perdidos por aí sem saber como caminhar. Nós não vamos sair por aí sem saber que decisão tomar. Porque você é praticante, você vai saber o que fazer. Porque você é praticante, você vai saber o que falar. Porque você é praticante da palavra, você vai saber se comportar aonde você chegar. Mesmo que todo mundo esteja falando incredulidade em um determinado lugar, você vai saber se comportar em fé. Porque você pratica a palavra de Deus. Mesmo que você esteja em um lugar onde as pessoas murmuram e só lamentam sobre a vida, você vai saber se posicionar como filho de Deus. Mesmo que ninguém lá fora tenha identidade, você vai saber quem você é. Porque você pratica a palavra de Deus. Porque você recebeu a revelação no seu coração. Então, saia daqui mesmo com o desejo de praticar a palavra do Senhor.
Declare todos os dias que você se parece com Ele. Declare todos os dias que você está vestido da justiça de Cristo. Declare todos os dias que você está cheio da vida dele. Declare todos os dias que o nome dele está estampado em você, a ponto das pessoas te confundirem com Cristo. A ponto das pessoas perceberem a presença dele por onde você passar. Essa é a sua nova realidade em Jesus Cristo. E o grande e poderoso Espírito Santo, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vive dentro de mim, dentro de você agora. Ele nos chamou para esse lugar, irmãos. Não foi ideia minha, não foi ideia sua. Não foi você que achou legal demais as promessas e quis entrar nas promessas. Sabe, não foi nada disso. Foi Deus que te chamou. Foi Deus que estabeleceu cada uma dessas promessas. E eu não sei se você lembra de Davi e Jonatas, mas a Bíblia fala que eles eram muito amigos. E eles tinham uma aliança de amizade. Davi e Jonatas andavam juntos, eles tinham estabelecido algo mesmo como uma aliança. E enquanto eu pensava sobre isso, o Senhor me lembrou dessa passagem lá em 2 Samuel, capítulo 9. Eu não vou ler o texto todo com você, mas eu não sei se você lembra, Jonatas ele teve um filho. E o nome do seu filho era Mefibosete. E quando seu pai morreu, Mefibosete, ele estava sendo carregada por uma das servas de Jonatas. E ela derrubou essa criança. Eu estou parafraseando, depois você lê 2 Samuel, capítulo 9. E aquela criança caiu, e quando ela caiu, ela ficou aleijada. E a Bíblia fala que Mefibosete foi levado para Lodebar. E eu não sei se você sabe o que significa Lodebar, eu quero ler com você. Lodebar significa lugar sem palavra, lugar sem pasto, lugar do nada, terra deserta, sem comunicação ou sem revelação. E foi para esse lugar, o lugar do nada, que Mefibosete foi levado, o filho de Jonatas, que tinha aliança com Davi. E sabe que a Bíblia fala lá em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 7, a Bíblia fala assim, esse texto. Não é esse texto, é um pouquinho mais. Deixa eu abrir aqui. 2 Samuel, capítulo 9. Segundo Samuel, capítulo 9, versículo 1, diz assim: Disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Davi, ele se preocupou em encontrar alguém da casa de Saul por causa da aliança que ele tinha com Jonatas. Por causa da aliança que ele tinha estabelecido com aquele amigo dele. E quando ele sabe de Mefibosete, ele manda buscar Mefibosete, ele fala, olha, traz ele, porque ele não vai mais ficar nesse lugar. Ele tirou Mefibosete de Lodebar, da terra do nada. Ele tirou Mefibosete do lugar que não frutificava, de uma terra que não era estéril. E agora sim, 2 Samuel, capítulo 9, versículo 7, diz assim, Davi falando, não temas, porque de certo usarei contigo de bondade, por amor de Jonatas, teu pai. E restituir-te-ei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás do pão da minha mesa para sempre. Davi manda buscar aquele menino que estava lá, esquecido, na terra de ninguém, na terra do nada. E sabe que foi isso que Cristo fez comigo e com você? Nós estávamos na terra do nada,
perdidos na terra do ninguém, sem esperança, e às vezes até sem conseguir andar como Mefibosete, mas o Senhor usou de misericórdia e nos restituiu a posição que nós não deveríamos ter saído. E além de nos colocar nesse lugar, Ele fala, olha, vocês vão comer agora da minha mesa. Quando nós participamos, irmãos, da ceia do Senhor, nós estamos assentados com Ele à mesa. Porque lá em Lucas, no capítulo 22, a Bíblia fala que Jesus sentou com os apóstolos para comer. Sabe que isso representa algo para mim e para você hoje na nossa vida espiritual. Mesmo que a gente não esteja sentado naturalmente a uma mesa, espiritualmente nós estamos na mesa de Cristo. Deus nos colocou de volta nessa posição que nós não deveríamos ter saído. Mefibosete era herdeiro de tudo aquilo que pertencia a Saul, e Saul era rei. Você sabe disso? Saul era rei. Então ele tinha uma herança. Davi veio, restituiu tudo que lhe devia. O Senhor fez a mesma coisa comigo e com você. No começo não havia pecado. No começo não havia erro. No começo não havia separação. Mas por causa do pecado fomos separados. Mas em Jesus Cristo, irmãos, nós podemos ter tudo de volta. A posição que nós nunca deveríamos ter perdido. O lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. As coisas que nos pertencem, o Senhor nos restitui. Nos traz de volta. Deus, Ele não nos abandonou no lugar do nada. Deus não se esqueceu de mim e de você na terra infértil. Não nos deixou para lá. Ele fez, irmãos, comigo e com você aquilo que Davi fez com aquele jovem. Ele nos resgatou, mandou nos chamar através de Jesus Cristo. E Ele nos chamou pelo nosso nome. Sabendo, irmãos, o que nós tínhamos feito, sabendo dos nossos pecados, sabendo dos nossos erros. Ele não considerou nada disso. Ele olha para mim e para você e diz, deixa isso para lá. Tudo novo de novo. Então nós fomos promovidos, levados para participar do reino de Deus. Assim como Mefibosete foi levado para participar agora daquele reino com Davi e comer da mesa do rei. Eu e você podemos comer da mesa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Eu e você temos lugar a essa mesa. Puxe a sua cadeira, irmãos, fique nessa mesa, não abra mão do seu lugar. Não abra mão da sua identidade. Fique firme mesmo, convicto daquilo que Deus plantou no seu coração. Seja alguém interessado em fazer parte do plano do Senhor, do reinado do Senhor nessa terra. Amém? Você pode ficar de pé, eu quero orar junto com você.